Nós estamos no mês de julho, e este mês de julho tem um tema que nós estamos ministrando nele. Júlio, eu não mudo o que falo, eu não sou o que os homens pensam, sou o Senhor. O Senhor disse, eu sou o que sou, eu estabeleço o antes e o depois, sou o Senhor de coisas novas, estou moldando a nação nos meus preceitos e devolvendo o meu povo aos meus princípios. Não temam, eu, o Senhor, assim o disse. Amém, queridos? Você crê que o Senhor está no controle de todas as coisas? Amém? É um amém mais forte? Ah, agora sim, muito bem. Você crê que Deus está governando sobre toda a situação? Amém? Esse amém pode ser melhor? Opa, muito bem. Espera aí, deixa eu... Pode trazer a água rapidamente aqui para mim, porque eu estou precisando dessa água. Não vai abrir, é? Cadê o Mateus? Mateus? Cadê tu, Mateus? Foge não, Mateus. Preciso da sua ajuda aqui. Vem cá. Meu tablet aqui travou. Ele vai destravar para mim enquanto eu compartilho algumas coisas com você. Final de semana nós vamos ter um encontro com Deus, amém? Está preparado ou não? Amém? Glória a Deus. Queridos, hoje eu quero ministrar num texto da Palavra de Deus com vocês. Esse texto, ele é muito conhecido. Ele também é muito... já descobri aqui o problema, Mateus. Já resolveu. Você demorou demais. Deus foi muito misericordioso comigo, já resolveu aqui o problema. Não precisa nem de você, pode sentar lá. Senta na primeira cadeira aqui, eu quero que você assista a ministração. Glória a Deus. Marcos capítulo 8, versículo 27. Esse texto também ele é citado no livro de Mateus, no capítulo 16. Eu tenho certeza que você já leu muitas vezes esse texto. Você abriu, você já reconheceu o texto. Pode dizer amém? Você já leu na Bíblia esse texto várias vezes? Marcos capítulo 8, versículo 27. Isso, você conhece esse texto, sim ou não? Muito bem. Então Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes, quem dizes os homens que sou eu? E responderam, João Batista, outros, Elias, mas outros, alguns dos profetas. Então lhe perguntou, mas vós, que dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse, tu és o Cristo. Advertiu Jesus de que ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Amém? Vamos lá ler no livro de Mateus também, para a gente ter uma compreensão mais ampla do texto e do fato. Existem informações aqui que a gente precisa estudar, a gente precisa avaliar, não é? Muito bem. Mateus capítulo 16, versículo 13. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, que diz o povo ser o Filho do Homem? E eles lhes responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou?
Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga amém. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Amém? Feche os teus olhos, vamos lá falar com o nosso Deus mais uma vez. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, apresentamos diante de Ti esse tempo de ministração da palavra, onde nós queremos, ó Deus, receber em nosso coração, em nosso espírito, tudo aquilo que o Senhor tem revelado para as nossas vidas. Eu te peço em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo seja quem fale ao coração da Tua igreja e que o Senhor me use como instrumento, mas o Senhor também tem toda a liberdade para ministrar diretamente ao coração da igreja, sem que as palavras saiam da minha boca, mas saiam diretamente do Teu trono para o Teu povo. O que eu te peço é que ninguém saia daqui, Senhor Deus, sem receber uma palavra revelada, uma palavra rema, uma palavra diretiva, uma palavra que edifique os seus corações. Isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Jesus fez duas perguntas para os discípulos, naquela caminhada que estava fazendo para a cidade de Cesareia de Filipe. Duas perguntas que ele fez. Primeira pergunta: o que diz o povo a meu respeito? O que o povo está dizendo quem eu sou? O que o povo acha de mim? E aí então os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus faz uma segunda pergunta: mas vocês, o que vocês dizem que eu sou? E aí então Pedro se levanta e responde na frente. Esse discipulado aconteceu num lugar não muito recomendável para os judeus. Eles estavam em Cesareia de Filipe. Você vai entender por que que eu estou falando isso agora para você. Por que que não era um lugar muito recomendável para se fazer um discipulado. E aqui aconteceu esse discipulado com Jesus e seus discípulos. E nesse texto, querido, nós temos relevantes revelações para as nossas vidas. O Senhor escolheu um lugar cuidadosamente para estar com seus discípulos. E também escolheu o tempo para estar lá. Porque Deus, quando Ele quer fazer alguma coisa na nossa vida, Ele escolhe o lugar e Ele escolhe também o tempo. Guarde isso no teu coração. Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. E muitas vezes nós queremos estar em outros lugares, mas Deus quer que você esteja aqui. Amém? É aqui que Ele vai falar com você, amém, amados? Então o Senhor escolheu cuidadosamente o tempo e o lugar para que os seus discípulos recebessem uma revelação que estava no coração de Deus. Essa revelação não foi dada antes. Essa revelação não aconteceu quando Jesus chama os discípulos para serem discípulos. Algumas vezes o Senhor até dizia para os seus discípulos assim: eu tenho muitas coisas para lhe dizer, mas vocês ainda não têm condições de receber a revelação. Vocês ainda não estão preparados para receber a revelação. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Deus escolhe o tempo de revelar coisas para você. E Ele também escolhe a igreja em que Ele quer usar você e a igreja que Ele quer revelar coisas relevantes para a sua vida. Se você não está no lugar certo, no tempo certo, você vai perder a oportunidade de conhecer os propósitos de Deus para a sua vida.
Deus tem um propósito de vida para você. E Ele tem o lugar certo e o tempo certo para poder revelar esse propósito de Deus para a sua vida. E eu creio que você que está aqui hoje, ou que você está assistindo pela internet, você deveria estar aqui para receber essa revelação. E todos aqui que estão aqui nesse lugar hoje vão receber a revelação do propósito de Deus para a sua vida. Posso ouvir amém? Sair da posição, pode aplaudir ao Senhor. Sair da posição que Deus te colocou e querer apressar as coisas ou atrasar as coisas não é de Deus não, amados. Eu sempre digo que nós temos tempo de validade. Deus não tem tempo de validade, mas nós temos tempo de validade nesta terra. Então, quando você não está na posição que Deus quer que você esteja, você está atrasando ou até mesmo bloqueando o que Deus tem para revelar a respeito do seu propósito de vida. E aí quem perde não é Deus, quem perde é você, porque o prazo de validade vai diminuir. Cada dia que passa você vai viver menos. Agora o problema é saber quando é que termina a validade. Não dá para o fabricante quando fez, ele não colocou o dia. Ele não falou assim, olha aqui, pastora Marcela vai viver até o ano X. Ele não disse. Ele também não disse, olha, a Edneia vai viver até Y. Ninguém sabe. Então, nós temos que andar dentro do propósito de Deus. Posso haver amém, amados? Então, não podemos sair do lugar e do tempo que pode nos bloquear, que pode nos impedir de receber a revelação de Deus. Muito bem. O texto da Bíblia diz que o Senhor Jesus encaminhou com os seus discípulos para as proximidades de Cesareia de Filipe. Bom, muito bem. Deus sabe todas as coisas, amém? Ele sabe que você precisa estar aliançado com a igreja, você precisa estar envolvido com a obra de Deus, para que você possa ser lapidado, e para que você possa ser ensinado, a fim de que o propósito dele se cumpra na tua vida. Muitas coisas não aconteceram na tua vida ainda, sabe por quê? Porque você é imaturo. A imaturidade, ela bloqueia algumas coisas que Deus não pode fazer. Quem é pai e mãe aqui sabe exatamente o que eu estou dizendo. Não se entrega a chave e o volante de um carro para uma criança dirigir, porque ela não tem maturidade para dirigir um veículo. A lei até diz que a maturidade é no Brasil, a partir de 18 anos. Em alguns lugares fora é 16. Mas percebe, queridos, que a imaturidade, ela impede a gente de viver algumas coisas. Os discípulos de Jesus seguiam Jesus, dormiam com Ele. Os discípulos de Jesus andavam com Ele, viram os seus milagres. Os discípulos de Jesus ouviram os seus ensinamentos. Já estavam caminhando com Jesus aproximadamente 3 anos. E eles não tiveram a oportunidade de receber a revelação que Deus tinha para ele, até que eles pudessem se amadurecer, ainda eram imaturos. Jesus tinha algo para revelar para eles, mas Jesus não faz isso antes do tempo. E Jesus vai escolher o lugar apropriado para fazer essa revelação aos seus discípulos. Ele queria revelar. Esse segredo estava no coração de Deus. E ele queria passar para os discípulos essa revelação. Mas ele teve que esperar, porque existia imaturidade. A imaturidade impede que você conheça e que você se aprofunde na revelação de Deus. O apóstolo Paulo, ele tratou desse assunto com a igreja de Coríntios. Ele disse assim, olha, eu escrevi para vocês a primeira vez e dei todas as instruções, eu ensinei vocês. Mas agora eu sou obrigado a escrever novamente para vocês. No capítulo 3, ele diz, eu
eu não posso tratar vocês ainda como maduros espiritualmente, por quê? Porque vocês ainda são crianças. Eu te dei leite para vocês poderem se alimentar. E agora eu poderia dar a vocês o alimento mais sólido, mas por causa da criancice de vocês, eu não posso fazer. Vocês ainda continuam precisando de leite, porque vocês ainda são carnais. Leia 1 Coríntios capítulo 3 para você ver exatamente o que Paulo fala a respeito da igreja de Coríntios. Uma igreja que fazia ainda meninices, que ainda eram imaturos. E ele então deixa bem claro: eu desejo ministrar coisas profundas para a igreja, mas vocês não têm condições de suportar, porque ainda vocês são crianças, imaturos. E os discípulos viveram esse processo, queridos. Os discípulos de Jesus, o segredo que Jesus tinha para revelar, o mistério de Deus, já estava no coração de Deus para revelar há algum tempo, mas era necessário que eles crescessem. Por isso o Senhor Jesus espera 3 anos de caminhada, 3 anos de discipulado para revelar o que Ele vai revelar aqui nesse texto da palavra de Deus. 3 anos, porque faltava 6 meses para se cumprir o tempo de vida de Jesus, o propósito dele. E os discípulos ainda não tinham a revelação que eles precisavam ter. Então, eles precisavam amadurecer, eles precisavam crescer. Por quê, queridos? Porque o amadurecimento era necessário. É simples, porque os discípulos de Jesus ainda tinham a expectativa de que o Messias que viria era aquele que vinha sentado num cavalo de fogo e que vinha para destruir o Império Romano. Eu estou tentando passar para você aqui nessa ministração o contexto, a mentalidade do povo da época. A expectativa é: o Messias vai vir para nos libertar desse jugo romano. Nós estamos nessa expectativa. Naquela época já tinham surgido algumas pessoas dizendo que era o Messias e que lideraram a revolta contra os romanos, mas fracassaram. A prova disso, queridos, é você analisar o que foi que Gamaliel disse para o Sinédrio, no tempo de Paulo, bem alguns anos depois, e que ele fala: olha, se isso aqui é de Deus, vocês não vão conseguir parar. Mas do mesmo jeito, outros cristos apareceram e simplesmente acabou aquele movimento. Então, se esse movimento do Cristo que vocês estão perseguindo não vem de Deus, vai acabar como acabaram os outros. Então, eu quero que você entenda isso. A mentalidade dos discípulos estava centrada neles mesmos. Eles estavam pensando neles mesmos. Pega uma criança, dê um brinquedo e fala para ela: divide com o coleguinha. Ela vai fazer o quê? Não, é meu, esconde, leva embora, guarda. Por quê? Porque é criança. A criança, ela fica centralizada em si mesmo. Ela não quer compartilhar. E os discípulos estavam vivendo exatamente isso, queridos, naquele momento. As crianças precisavam amadurecer, os discípulos precisavam amadurecer, porque eles estavam centrados neles mesmos. Isso não ocorre também com a gente? Quando a gente se converte, quando a gente tem aquela experiência de salvação, a gente corre atrás das bênçãos, não é assim? É bom, não é? Pode dizer, não é verdade? É bom, olha, Deus vai te abençoar, Deus vai cuidar, Deus vai fazer e tal. Você fica naquela empolgação, querendo as bênçãos de Deus. Isso é muito bom. Essa é uma etapa que nós passamos. Alguns ainda estão passando e outros ainda vão se converter e vão passar. Mas infelizmente, queridos, eu preciso dizer para você uma coisa. Ainda há irmãos que, apesar do tempo passado, apesar dos anos de conversão, ainda estão centrados em si mesmos. Ainda estão preocupados com eles mesmos, ainda não entenderam. O que não entenderam? Não entenderam o ide de Jesus, não entenderam o pregar o evangelho a toda criatura, não entenderam ainda ser testemunha em Jerusalém, Judéia e Samaria, os confins da terra, não entenderam
a importância do trabalhar para o reino de Deus. Não entenderam ainda, eles estão pensando em si mesmo. Eu vou para receber a bênção hoje, ou não largo a minha bênção, eu vou receber. E aí então, querido, quando essas crianças espiritualmente recebem uma palavra, Deus vai abençoar, vai trazer muito dinheiro para você, ela vibra, e é só isso. É só isso. É só isso que cria a expectativa nela. Quando se fala a respeito de trabalhar em prol do próximo, ela se trava. Ela não pensa nisso. Porque não entenderam. Não entenderam que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo não é sobre você. É sobre o outro, é sobre o próximo. Uma vez você foi aliançado com o Senhor Jesus, entendeu a palavra, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo o tempo todo está apontando para o próximo. Não está apontando para você. O tempo todo o Espírito Santo de Deus está dizendo para a igreja, sai das quatro paredes, alcance as vidas, leve o Evangelho para aqueles que estão cativos. Isso é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é movido por amor. Você está entendendo ou não? Mas muitos ainda não entenderam, porque falta maturidade espiritual. Os discípulos não estavam entendendo e não poderiam entender a revelação do Mestre, porque eles eram imaturos. A maturidade espiritual, ela é provada, sabe quando? Nos relacionamentos. No relacionamento com o próximo, no amor ao próximo. Aí vai mostrar realmente se você é maduro espiritualmente. Porque é quando você começa a se relacionar com o próximo que começam os choques de ideias. É que começa as situações de conflito. É quando você começa a entender que no seu casamento, por exemplo, o choque aparece e aí você tem que renunciar, você tem que viver o Evangelho, você tem que agir por amor, você tem que ser fiel nessa aliança, amando o seu cônjuge, como a Bíblia diz que você tem que amar. Isso é sinal de maturidade. Mas sabe o que o imaturo faz? O imaturo, ele é infiel. É infiel no casamento, é infiel na igreja, é infiel na aliança com Cristo, porque ele é imaturo. Ele não tem o discernimento da maturidade ainda. Porque os princípios da palavra de Deus ainda não fazem parte da vida dele. Os discípulos de Jesus, até aqui, eles não tinham a maturidade para receber a revelação mais profunda. Mas eu quero dizer para você, no íntimo do Senhor, no coração de Deus, o Senhor estava naquela expectativa de abrir o seu coração e trazer a revelação para os discípulos, para que eles conhecessem o eterno propósito de Deus. E quando o Senhor Jesus faz a pergunta para os seus discípulos, o que dizem eles a respeito do que eu sou? Eles responderam, o profeta, João Batista, Elias, Jeremias, qualquer um. Mas aí ele diz, depois de 3 anos que vocês caminham comigo, depois de 3 anos que eu estou ensinando vocês, depois de 3 anos que vocês estão recebendo um banquete espiritual que eu estou trazendo para vocês, o que é que vocês pensam que eu sou? Aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe o que Jesus respondeu? Essa revelação não é sua. O próprio Deus revelou a você que eu sou o Cristo. Aí agora eles estavam preparados para receber a revelação do propósito mais profundo de Deus, que era revelar Cristo, o Filho de Deus, o Cristo, o Messias, o prometido. Agora Pedro, então, é afetado diretamente pelo Espírito de Deus para dizer, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Sabe o que Jesus disse em seguida? Que parece estranho, não parece? Fala a verdade. Jesus mandou eles ficarem calados, não falar para ninguém aquela revelação. Não é estranho? Totalmente estranho. Peraí, o Senhor Jesus disse para não falar que ele era o Cristo. Foi isso que ele disse naquele momento. Por quê? 6 meses depois, o Senhor Jesus estaria na cruz, morrendo na cruz por todos nós.
Aí então a revelação seria completa. A partir daquele momento, queridos, o Senhor Jesus começou a conversar com os discípulos a respeito da sua morte, a respeito da sua ressurreição. Agora eles estavam, depois da revelação do Pai, eles estavam mais preparados para entender que o Senhor Jesus iria morrer na cruz para salvar todo pecador. A maturidade chegou e a revelação também. Esse segredo, quantos séculos esse segredo estava guardado? Essa revelação não veio, mas nesse tempo, e nesta hora, e naquele lugar, a revelação vem. Eu quero que você pense comigo a respeito do lugar que aconteceu isso. Me acompanhe nessa ministração. Vocês estão aqui, né? Está todo mundo quietinho aí, espero que esteja bebendo, né? Porque tem uma revelação. Eu já estive em Cesareia de Filipe, queridos. No sítio arqueológico, onde os historiadores dizem que era a cidade de Cesareia de Filipe. Existe um sítio arqueológico lá. Cesareia de Filipe é uma cidade que recebeu esse nome por conta do filho de Herodes o Grande. Herodes o Grande, vocês conhecem a história dele, aquele que perseguiu Jesus, que teve que fugir para o Egito com seu pai e com a sua mãe, porque ele queria matar todas as crianças. Então, o filho dele, chamado Filipe, recebeu a encomenda, ou recebeu a autoridade do imperador de Roma, o César, para que ele pudesse governar e cuidar dessa cidade. Ele era o governador dessa cidade, que não chamava Cesareia de Filipe, ela tinha o nome de Banes. E naquela cidade, eles tinham um altar pagão, que foi construído e que foi estabelecido pela cultura grega, que adorava um deus pagão chamado Pan. Então, naquele lugar, existia cultos que eram feitos para esse deus Pan. E Jesus estava indo naquela região. Prestem bem atenção, era um lugar que os judeus não iam. Porque era um lugar pagão, um lugar onde o culto pagão era oferecido a este deus chamado Pan. Então, muito cuidado para você não usar a expressão, está um pandemônio aqui. Se você usa essa expressão, corta do seu dicionário, porque você está invocando o Deus Pan. Né? Está um pandemônio a situação aqui, meu Deus. Então você vai prestando atenção, né? Muito bem. Cesareia de Filipe, então, por volta do ano 20 a.C., o rei Herodes construiu essa cidade nos pés do Monte Hermon. E neste Monte Hermon, queridos, há muitos anos atrás, teve um vulcão. E esse vulcão, ele separou o monte e criou uma fenda neste monte. Quando você for lá a Israel, e você tiver a oportunidade de ir a Cesareia de Filipe, você vai ver exatamente isso que eu estou falando. E criou-se uma fenda debaixo da terra. E as pessoas, então, naquela época, diziam que aquela fenda que ia para o fundo da terra era conhecida como Porta do Inferno. Porta do Inferno, era assim que é conhecido. Então agora analise comigo esse pensamento. Jesus está indo com seus discípulos para aquele lugar nada desejável, aonde realmente dominava, o território era dominado por esse Deus Pan. E ele então, a igreja, os discípulos recebem a revelação do Cristo. E ele fala o quê? Não foi carne nem sangue que te revelou. Primeira revelação, foi Deus que te revelou. E segunda revelação, Pedro, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, para você entender, no contexto cultural, quando os discípulos ouviram falar da porta do inferno, estava se referindo àquele pensamento que existia naquela época, que a porta do inferno era naquele lugar onde os espíritos subiam e desciam, onde dominava aquele Deus Pan. Então,
Do ponto de vista cultural, os discípulos entenderam que porta do inferno é o lugar do abismo, o lugar onde entra-se para as profundezas do Sheol, do inferno. E hoje nós entendemos exatamente que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque o Senhor Jesus foi lá, pisou na cabeça do diabo, pegou a chave da morte e do inferno e trouxe com ele, está com ele. Então as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, amém? A igreja tem autoridade. Mas, queridos, tem uma coisa interessante que eu quero compartilhar com você ainda sobre Cesareia de Filipe. Neste lugar, no Monte Hermon, nós temos a nascente do Rio Jordão. É lá que começa o Rio Jordão. O Rio Jordão começa com as águas que descem do Monte Hermon. E dali o Rio Jordão vai até o Mar da Galileia. E depois do Mar da Galileia, ele segue no seu curso até o Mar Morto. Ele coloca as suas águas todas no Mar Morto. E o Mar Morto não tem saída. Morre ali. Então preste bem atenção numa coisa que eu vou te dizer. Eu já estive no Rio Jordão. Eu já nadei no Rio Jordão. Só que, quando você conhece o Rio Jordão, você não tem a ideia de um rio do tamanho do Rio Amazonas. Acaba isso. O Rio Jordão, queridos, nada mais é do que hoje, na nossa linguagem, é um riacho. O riacho da casa da minha avó. No fundo da casa dela, onde você nadava de um lado para o outro. É exatamente isso que é o Rio Jordão naquele descida. Só que tem um detalhe. Na nascente do Rio Jordão, as águas são cristalinas, você consegue ver os peixes. Alguém aqui já esteve lá em Cesareia de Filipe comigo? Teve? Vocês estiveram lá em Cesareia de Filipe? É a nascente, então você vê as águas cristalinas, transparentes. É só quando você chega lá embaixo, que você está próximo do Mar Morto, principalmente no lugar onde a gente se batiza, as águas elas são turvas, elas não são mais águas cristalinas como é na nascente. Agora eu quero fazer um paralelo disso que eu estou te falando a respeito do Rio Jordão com você. Quando você começa a sua vida cristã, você está ali cristalino, aberto, coração desejoso. Passa-se o tempo, anda-se alguns anos, e aí aquela claridade, aquela transparência, aquele desejo vai sumindo da tua vida e você fica turvo. Isso acontece, queridos, com muitas pessoas. As pessoas, elas começam bem. E eu sempre costumo perguntar, não é como você começa, mas é como você termina. Isso é um fato importante. Como é que começou a vida de Saul? E como terminou a vida de Saul? Você conhece. Como começou a vida de Salomão? Como terminou a vida de Salomão? Então, às vezes as pessoas começam bem, mas o tempo vai passando e as pessoas não terminam bem. Elas esfriam espiritualmente, elas deixam de fazer aquilo que Deus mandou fazer, elas esfriam, desanimam, aí você pergunta, estou desanimado. Com o passar do tempo, a pessoa está desmotivada, ela está fria, está desanimada. Ir para a igreja? Não vou não, hoje não. Se passar na internet, eu assisto daqui de casa mesmo. Aí às vezes, jejum? Não. Fazer jejum para o encontro? Eu nem sei quem vai para o encontro. Vou fazer jejum? Não vou fazer não. Aí você fala, vai ter vigília de oração. Não, vigília, não. Isso aí é para o ministério de intercessão. Eu não vou não. As pessoas começam de um jeito e aí então vão perdendo essa disposição, esse desejo. Queridos, as pessoas começam assim, eu quero o poder de Deus, eu quero estar na presença do Pai, e se derrama na presença de Deus, mas passa o tempo, elas desanimam, não querem mais. Célula, eu já conheço tudo sobre célula, quero saber não. Ganhar vidas para Jesus, que é uma estratégia para ganhar vidas para Jesus, não. Eu vou fazer outra coisa na igreja. Ganhar vidas, não quero não. Vou deixar para depois, não estou afim. Eu já sei sobre tudo isso. Discipulado, não, eu já sei tudo sobre discipulado. O apóstolo vai falar, eu já sei de cor e salteado. Já tem 20 anos que eu ouço ele falar.
É assim que as pessoas começam e é assim que as pessoas terminam. Fecha o parênteses aí. Essa história, queridos, ela é interessante. A cidade de Cesareia de Filipe, ela tem este nome por causa do rei, que foi o governador que o Império de Roma deu para Filipe. E Filipe, então, querendo homenagear o imperador César, ele troca o nome da cidade e coloca Cesareia de Filipe para homenagear o imperador romano. Só que o nome era Panias, Banias, era o nome do deus Pan. Nessa geografia é que o Senhor faz essa grande revelação para a igreja. É nessa geografia que o Senhor Jesus revela o mistério da igreja. Primeiro Deus revela o mistério do Cristo. Depois Jesus revela o mistério da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A revelação vai acontecendo. O reino de Deus, querido, vai sendo estabelecido. Mas como eu disse para vocês, existiam duas perguntas que Jesus fez para os seus discípulos. Eu quero voltar nas duas perguntas agora. A primeira pergunta é: o que dizem que eu sou? Você sabe que existem pessoas que só conhecem Jesus por aquilo que as pessoas dizem dele? As pessoas falam de Jesus, elas sabem tudo sobre Jesus porque elas ouviram falar. O que é Jesus para essas pessoas? Um grande profeta, um grande filósofo, um homem que mudou a história da sua época, um homem que revolucionou aquele mundo. E fica nisso. O que falam a respeito de Jesus? A gente soube que ele morreu na cruz. Tadinho. Morreu na cruz ali, está pregado até hoje. Algumas pessoas ainda pregam Jesus até hoje na cruz. Está lá. Na cruz ele está lá. Porque só ouviram falar a respeito de Jesus. E Jesus não estava interessado exatamente naquilo que as pessoas estavam dizendo a respeito dele. Por isso ele fez a segunda pergunta. E a segunda pergunta é exatamente essa: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Qual é a perspectiva, o pensamento? Quando a gente reflete um pouquinho sobre isso, queridos, nesse primeiro modo, é conhecer Jesus pelo que os outros dizem. Mas a segunda pergunta é conhecer Jesus pelo nosso próprio esforço, pela nossa própria vontade. Como é que você conhece Jesus hoje? O primeiro modo pode ser de grande ajuda para introduzir você no caminho. Você ouve as pessoas falando de Jesus, e porque você ouviu as pessoas falando de Jesus, você acabou então entregando a sua vida para Ele. Amém? Alguém chegou para você e começou a explicar para você a respeito de Jesus. A semana passada eu estava no sítio e um senhor foi lá fazer um serviço no portão de ferro de serralheiro. E aí ele estava assim e tal. Ele falou assim: eu tenho uma família boa, uma família maravilhosa. Eu falei assim: que bom que você tem uma família boa e maravilhosa. Mas eu pergunto para você: você sabe onde você vai passar a eternidade? Ele falou: não. Aí eu respondi: você não sabe onde você vai passar a eternidade? Ou você acha que você vai ficar aqui pelo resto da vida? Não, não vou morrer um dia. Pois é, eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia, ela traz a instrução, qual o caminho que você tem que andar para você passar a eternidade ao lado de Deus. Ele ficou me olhando assim, queridos. E eu comecei a compartilhar com ele, falando a respeito do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí eu fui lá em Êxodo, trouxe a passagem do povo de Israel passando sangue nas portas do Cordeiro, que eu sabia que ele conhecia. E aí comecei a falar: esse Cordeiro lá, ó, aconteceu aqui.
E a Bíblia diz isso, isso e isso a respeito da sua vida e sobre salvação. Aí ele perguntou assim: onde é a sua igreja? Eu falei: fica no Tucuruvi. Meu Deus! Fez bem assim, amados. Meu Deus! Meu vizinho me chamou para ir nessa igreja e eu não fui até hoje. Falei: você está esperando o quê? E aí peguei o telefone dele e você já sabe o que está acontecendo, né? As pessoas, queridos, começam assim, conhecendo Jesus a partir daquilo que elas ouvem. Mas tem a segunda pergunta. A segunda pergunta é: o que você diz que eu sou? A segunda pergunta é: como você me enxerga? Qual é a experiência que você tem de mim? Qual é a convicção que você tem a meu respeito? Uma convicção pessoal, já não é mais o que estão dizendo. Eu quero lembrar você, queridos, dessa experiência bíblica. Aconteceu exatamente assim. Jesus estava no poço de Jacó, chegou uma mulher para pegar água. E Jesus começou a conversar com aquela mulher. Aquela mulher ficou impactada quando soube a respeito da água viva, que quando ela tomasse aquela água nunca mais teria sede. E aí então ela disse assim: eu vou chamar a cidade para ouvir as palavras que você está pregando aqui. E aí então aconteceu que Jesus entrou na cidade, ficaram ali alguns dias, e a Bíblia diz lá no livro de João, no capítulo 4, 42, assim: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. A experiência, queridos, no primeiro momento, vem ouvir o homem que falou tudo a meu respeito, contou a minha vida toda, sem nunca ter me conhecido. E eles foram, e eles ouviram o mestre, e depois então eles dizem: já não é mais por aquilo que você disse não que nós cremos. Agora nós temos uma experiência pessoal. Agora nós temos uma convicção interna. Eu penso, queridos, que muita gente hoje tem preguiça de ouvir a Jesus. Muitas pessoas já têm preguiça de ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas hoje têm preguiça de ler a Bíblia. Preguiça. E então, o que vão dizer a respeito de Jesus? Vão ouvir o que ouviram. Vão ouvir o que os outros estão dizendo, porque elas não têm a experiência pessoal de busca, de intimidade. É interessante, queridos, eu quero que você pense nisso. Quando Jesus pergunta o que dizem a respeito do que eu sou, ninguém falava mal de Jesus. A referência que estavam dando de Jesus era assim: Elias, João Batista, Jeremias, ou então algum profeta. Ninguém associou Jesus às coisas ruins. Todo mundo estava falando bem, mas isso não impactou Jesus, porque ele queria saber o que é que os seus discípulos tinham absorvido do que era Jesus. O que era Jesus para eles. O que eu sou para você. Me diz aí o que está dentro do teu coração. O que é que eu sou para você. Porque os que dizem a meu respeito, tá bom, só falam coisas boas, mas eu quero saber dentro do teu coração, na sua intimidade, no seu interior, o que é que eu sou para você. O que é que eu tenho sido para você? Aquele que abençoa. Sim, eu sou, isso não está errado.
O Senhor é aquele que cura, é verdade, mas não interessa. Eu quero saber o que é que eu sou para você, lá no seu íntimo, no seu interior. Eu sou o que para você? Essa foi a pergunta para os discípulos, queridos. Eu quero saber da sua intimidade, lá no teu coração, a expectativa que você tem. Por que Jesus faz essa pergunta? Porque os discípulos, quando chegaram para ele, estavam esperando que Jesus fosse um revolucionário, político. Mas depois de caminhar 3 anos, depois de caminhar, vendo os milagres, vendo o sobrenatural, recebendo ensino, recebendo palavra de Deus, o que é que eu sou para você? E olha que só teve 3 anos com ele. E tem gente aqui que tem mais de 3 anos com ele. O que é que Jesus é para você? O que é que você vai responder para ele nessa pergunta de hoje? O que é que eu sou para você? A intimidade, o relacionamento, para algumas pessoas ainda é o pai. Mas espera aí, eu sou o pai, é verdade, não está errado, você está entendendo? Você dizer, é o meu pai. Mas Jesus, depois de andar com os seus discípulos, disse assim: eu não vos chamo mais como meus discípulos, mas sim como meu amigo. Então você chama Deus o quê? É o Deus Todo-Poderoso, que parece que está tão distante da tua vida, parece que está tão longe. É o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ou então você vai dizer assim: eu sou aquele filho. Sabe, tinha 2 filhos, o filho pródigo e o outro. Então, eu sou aquele filho que fica na casa do pai, que não desonra o pai, que não sai gastando o que é do pai, que vive ali debaixo da tutela do pai e tudo mais. Talvez você esteja vivendo assim. Eu sou filho de Deus. Mas Jesus, ele tem algo muito mais. Ele tem a expectativa de algo muito mais. O meu amigo, aquele que tem intimidade comigo, aquele que me busca, aquele que me honra, aquele que me respeita, aquele que caminha comigo, aquele que me conhece de fato, porque tem experiências comigo. É interessante, queridos, a gente observar isso. Talvez você olhe para o Senhor e fale assim: o Senhor é o meu pastor. Não está errado, Ele tem que ser o seu pastor. Mas eu acho que Ele quer que você diga muito mais do que simplesmente o seu pastor. Não, apóstolo, o Senhor é o meu Salvador. Sim, não está errado, Ele é o teu Salvador, mas Ele quer que você tenha mais intimidade com Ele. Ele quer que está mais próximo da tua vida. Ele quer que você entenda as revelações mais profundas que Ele tem a seu respeito. Ele quer te revelar um propósito eterno pelo qual você veio a esta terra. Ele só vai poder fazer isso se houver na sua vida o quê? Maturidade. Maturidade para você entender. Maturidade para você poder absorver. E para você andar nessa revelação, queridos. Nos dias de hoje, a gente vê muita coisa certa, mas também tem muita coisa errada. E como você vai discernir o certo ou o errado se você não tiver maturidade? Se você não conferir na palavra de Deus, se você não for atrás da palavra de Deus e dizer: peraí, o que está escrito aqui é isso. E estão me dizendo outra coisa pela internet, pelo Instagram. Você precisa ter essa maturidade. Eu não vejo, queridos, que os pregadores aí fora estão errados quando eles falam que o Senhor Jesus cura, que Ele liberta, que Ele salva. Está tudo certo. Mas para a minha igreja, queridos, eu digo, é muito mais do que isso. Para você, querido, Deus precisa ser muito mais do que isso. E isso tem que ser algo que você sinta, que você busque, que você tenha essa intimidade com Deus.
E aí você então, falar, crescendo, você vai poder discernir as coisas. Você vai poder andar e discernir o que está errado, o que está certo. E não ser levado por qualquer vento de doutrina. Sabe o que eu penso, queridos? Que Jesus quer que a gente tenha uma resposta pessoal a respeito dessa pergunta. Sim. O que você diz que eu Acho que sou? grande eu sou, que tem aquela parte que É fala, uma "Faz resposta teu querer, pessoal, faz teu querer individual. em mim." É grande Porque, eu sou? queridos, está escrito na Bíblia que o Senhor, Me renda? Ele vai chegar um dia e vai dizer assim: apartai-vos de mim, malditos, para o Então, fogo eterno. talvez também se E aí encaixe. vão dizer: não, Senhor, em teu nome nós fizemos tantas coisas. Nós curamos enfermos, expulsamos demônios, nós fizemos tantas coisas em teu nome. E Ele vai dizer o quê? Está escrito na palavra de Deus: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Mateus capítulo 7. Se não conhecer o Senhor Jesus pela sua própria experiência, você vai ficar conhecendo Jesus apenas por aquilo que Deixa eu pegar a cifra aqui. os outros dizem. A sua resposta A gente costuma fazer não pode estar original, baseada né? nas religiões. A sua resposta, querido, não pode estar baseada no que os homens estão dizendo. A sua resposta não pode ser uma resposta baseada nos pregadores. A sua resposta tem que ser fruto da sua intimidade com Deus. O que eu sou para você? O que eu sou para você? O que você diz que eu sou? Eu sou o quê? Essa é a resposta que você tem que responder hoje. Pense na resposta que você teria para o Senhor se Ele aparecesse hoje aqui. Ele te perguntasse: o que você diz que eu sou? Vamos imaginar aqui, o Senhor Jesus apareceu. Está aqui. Ele começa a andar no meio de vocês. O que você diz que eu sou? 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 Me responda o que você diz que eu sou. O que você diz que eu sou? O que eu sou para você? O que eu sou para você? O que você diz que eu sou? Não é o que os outros estão dizendo, não. É o que você diz que eu sou. É o resultado da intimidade que você tem comigo. O que você diz que eu sou? 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 Qual é a resposta que você tem? O que você diz que eu sou? 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 Olha o Senhor Jesus perguntando: o que você diz que eu sou? 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 Que resposta você tem para Ele? O que você diz que eu sou? O que você diz que eu sou? O que você diz que eu sou? Que resposta você tem para Ele? Fique de pé.